Fala, meu povo, sejam bem-vindos aqui a essa aula, esse vídeo. A gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre finanças à luz da palavra. Vamos falar de dinheiro aqui à luz da palavra, só que de uma maneira bíblica, com certeza, mas de uma maneira simples, de uma maneira prática. Coisas aqui que a gente implementa no dia a dia, coisas que, pô, eu já fui ministrado pelo Senhor, coisas que a gente acaba ensinando para outras pessoas. Eu, juntamente com a minha esposa, nós somos professores ali dessa temática na igreja a qual a gente serve. Então eu quero trazer um pouco desses ensinamentos aqui, sempre à luz da palavra, tá? Então vamos lá, galera. A gente trazer um pouco mais desses pontos, lidando com dinheiro à luz da Bíblia. Uma coisa que é importante a gente entender é que é um tabu muito grande falar sobre dinheiro, principalmente no meio cristão, principalmente dentro da igreja. Então a gente precisa ressignificar muito sobre isso. Porque é uma temática muito importante. É uma temática que não só cristãos, mas inúmeras pessoas acabam matando, roubando, né, tendo crises emocionais, ansiedade, depressão, suicídio. Então, cara, a gente precisa falar sobre essa temática. Se tudo aquilo que a igreja ela acaba não falando, não se posicionando a respeito de determinado assunto, o mundo, infelizmente, ele acaba ganhando voz. Então, o meu papel aqui é realmente, como igreja, dar voz a essa temática que é muito importante. E, inclusive, quero até deixar algumas recomendações. Na Bíblia, existem mais de 2.000 versículos a respeito de bens, riquezas e posses. Eu vou traduzir tudo isso aqui como dinheiro, tá? E um ponto que é muito importante. Eu e minha esposa, nós somos professores aqui na igreja de um curso chamado Curso de Finanças da Universidade da Família, chamado Ministério Crown. Ministério Crown. Deixo de recomendação aí para vocês, inclusive. Dá para vocês buscar um pouco mais de informação a respeito disso. E ali, foi aí, inclusive, que surgiu o nome desse sistema que a gente criou chamado Teu Dinheiro. O nome do livro é o Seu Dinheiro. Seu não que é seu, é do Senhor. Então veio aí que veio a referência, tá? Seu Dinheiro. E nesse livro, ele vai mencionar esses números aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? Então é importante a gente ter isso no radar. Inclusive, há citações a respeito de bens, riquezas e posses mais do que fé, mais do que amor, por exemplo. Aí a galera pergunta, pô, Thiago, pô, Rodrigo, quer dizer então que essa temática ela é mais importante do que a fé, é mais importante do que amor? Tá falando que dinheiro é mais importante que isso? Essa é uma comparação completamente boba. E para você que está vendo esse vídeo aqui, para você que está vendo esse momento, não faz sentido nenhum você fazer essa comparação. Vou te explicar. O que é mais importante, a minha mão ou o meu pé? Ué, pô, como assim? Pô, a minha mão, ela vai ser mais importante nas áreas que lhes são devidas. Pô, eu vou pegar alguma coisa aqui com as mãos, né? Tô aqui com um fone, tô aqui com um controle e tudo mais. Pô, é óbvio que a mão vai ser mais importante. Eu não vou pegar isso com o pé. Então, a minha mão, ela vai ser mais importante para determinadas funções em comparação com o meu pé. Agora, eu quero andar. O que vai ser mais importante? Cara, com certeza o meu pé. Então percebe, eu sei que foi bem extremo, mas é a mesma comparação quando a galera fala, pô, não, você está falando que dinheiro é mais importante. É a mesma coisa, o dinheiro ele vai ser mais importante nas áreas que lhe são devidas, assim como a fé ela vai ser mais importante nas áreas que lhe são devidas, assim como o amor vai ser mais importante nas áreas que lhe são devidas, tá? Então não façam esse tipo de comparação, entendam esse ponto. Segundo ponto que eu quero trazer aqui com vocês, aprofundar aqui, é que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, inclusive do dinheiro. E a gente vai ler isso em Ageu 2:8. Já até deixei aberto aqui, justamente para a gente aprofundar nisso. Ó, Ageu 2:8 vai falar: tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Vou até copiar isso aqui, ó. Tanto Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. O que é prata e ouro, gente? É dinheiro. Óbvio, dá para a gente trazer outros conceitos, mas, pô, é dinheiro, galera. É dinheiro. Então, o dinheiro ele não pertence a nós. O dinheiro ele pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor.
Todas as coisas é do Senhor, inclusive o dinheiro. Quando a gente entende isso na prática, no dia a dia, a gente começa a ressignificar muito a forma como a gente lida com o dinheiro, a forma como a gente gerencia o dinheiro, entendendo que, pô, é o Senhor quem é o Deus do ouro e da prata, é Ele quem pertence a todas as coisas, inclusive o dinheiro. Você vai ser negligente com o teu dinheiro? Você vai lidar com o dinheiro de qualquer forma? Você vai deixar atrasar as contas? Você vai ficar dando jeitinho? Às vezes você tem uma empresa, não emite nota fiscal. Pô, se você entende que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor da tua empresa. Ele é o Senhor do teu carro, Ele é o Senhor da tua família, Ele é o Senhor do teu trabalho, Ele é o Senhor do teu cargo, Ele é o Senhor da tua demissão. Então, você começa a ressignificar isso e você começa a ser mais diligente, mais assertivo, mais, como é que eu posso dizer, mais cuidadoso, mais responsável com as coisas que você gerencia hoje, inclusive com o teu dinheiro. Então, o dinheiro que você tem hoje, ele é, antes de tudo, do Senhor. E o Senhor, ele nos confia posses para que a gente possa administrar. E por fim, terceiro ponto que eu quero trazer, muito ligado a isso que a gente está falando, existe o que a gente chama de princípio da mordomia. O que é esse princípio da mordomia? Existe alguém mais belo, mais precioso. Existe alguém que é o Senhor de todas as coisas. Existe alguém maior que nós, que é vou utilizar essa palavra, que vai ficar mais claro, proprietário daquilo que administramos. Isso é o princípio da mordomia. Existe alguém mais belo, existe alguém mais precioso, existe alguém que é o Senhor de todas as coisas. Existe alguém maior que nós, que é o proprietário daquilo que administramos. Nós não somos os donos, somos apenas os administradores. Isso aqui é o princípio da mordomia. A gente entende que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Senhor e nós somos apenas os administradores. Nós somos apenas o mordomo. O mordomo não é aquele que é o dono, o mordomo é aquele quem gerencia as posses de alguém mais importante. Esse é o princípio que eu gosto de trazer, esse é o princípio que a Bíblia nos traz sempre quando a gente vai lidar com o dinheiro. Isso dá para traduzir em todas as outras áreas. Como a gente está falando de finanças, a gente vai dar vai se ater aqui mais especificamente a finanças, beleza? A gente vai ver aqui em Mateus 25 que existe a parábola dos talentos. Você deve conhecer em Mateus 25:14, o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, tem pessoas que têm maiores capacidades do que outras. Isso aqui é algo que a gente vai falar um pouco mais à frente em outras aulas. Mas existem pessoas que têm maiores capacidades, existem pessoas que têm menores capacidades. E aqui capacidade, ele está muito ligado a habilidades técnicas, a habilidades comportamentais, a habilidades que você vai desenvolvendo, que você estudou, que você fez ali por onde, e essas habilidades, essas capacidades, elas foram desenvolvidas. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, talentos aqui, galera, não é talentos de dons, não é talentos de, pô, eu sei cantar, eu sei cantar, eu sei nadar. Não, não é esse talento. Talento aqui é uma unidade de medida da época, é uma moeda da época, tá? Então, imagina que aqui ele falou assim, ó. O que havia recebido 5.000 saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5.000. Acho que dessa forma fica mais claro. Mas o que tinha recebido R$ 1.000 saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido R$ 5.000 trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5.000. Veja, eu ganhei mais 5. Versículo 21. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Isso aqui, cara, é muito forte. Guardem essa frase que a gente vai falar mais disso lá na frente.
Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2.000 reais. E disse: O senhor me confiou 2.000. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1.000 reais e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Isso aqui é importante. Aquele que mais tem, que mais tem maiores capacidades, vai ser lhe confiado maiores responsabilidades. Pois a todo que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, percebe que a cada um vai ter uma capacidade. A gente pode pegar essa questão aqui que ele estava falando claramente a respeito de dinheiro, mas trazer para todas as áreas, tá? Aqui, dessa forma que funciona o princípio da mordomia. Salmos 24, deixa eu ler mais um aqui com vocês. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Ou seja, isso aqui confirma um pouco daquilo que a gente falou, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ou seja, nós somos apenas os administradores. 1 4:7. 1 4:7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Agora aqui é importante, é o versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Cada um recebe um dom, cada um recebe uma responsabilidade, cada um recebe um talento. Só que eu recebo de quem? Eu recebo de quem é o detentor disso, é o dono disso, que a gente viu claramente que é o Senhor. Portanto, esse é o princípio da mordomia. Eu não sou o dono, não sou o proprietário. Eu sou apenas o administrador daquilo que o Senhor, que é dono de todas as coisas, confiou em minhas mãos. Quando eu trago isso para a prática, galera, eu gosto muito de você começar a fazer esse exercício, é você entender, cara, o salário que você recebe hoje, o quanto que você ganha hoje, ele não pertence a você. Ele pertence ao Senhor e o Senhor, ele colocou esse dinheiro em tuas mãos para você administrar. E aí eu te pergunto, você está sendo um bom administrador ou um mau administrador? Essa é a pergunta. Se você não está sendo um bom administrador com aquilo que o Senhor lhe confiou hoje, por que raios é que você acha que ele vai colocar mais responsabilidade em suas mãos? Por que raios é que você acha que você vai, que o Senhor vai colocar mais dinheiro nas suas mãos para administrar? Portanto, você quer ganhar mais dinheiro, quer fazer mais dinheiro, a gente vai ter um tópico que a gente vai falar só sobre isso. O que você precisa fazer? Um baita de um princípio. É ser fiel, ser zeloso com aquilo que o Senhor confiou em suas mãos hoje. Esse é um princípio da fidelidade. Você quer aumentar, quer expandir a sua capacidade? Cara, seja excelente naquilo que você faz hoje. Esse é o princípio da mordomia, galera. Esse é o princípio da mordomia, tá? Mas entenda que o Senhor é o Senhor do dinheiro, de todas as coisas. Quando você entende isso, essa semana, uns dias atrás, bateram aqui, entre aspas, no meu carro. E eu e minha esposa, a gente fez essa oração. Senhor, bateram no seu carro. Como que o Senhor quer que a gente administre isso? Como que a gente pode fazer isso da melhor forma? Senhor, a gente tem aqui a nossa empresa, né? Nossa empresa, assessoria de marketing e tudo mais, a gente tem criado sistemas, assim como esse que você tem acesso, e sempre quando às vezes um cliente ele acaba encerrando um contrato, eu falo, Senhor, um cliente encerrou o contrato. O que a gente pode fazer em relação a isso? Como que a gente pode administrar essa situação da melhor forma? Pô, tem um cliente aqui, às vezes um parceiro, um prestador, um colaborador, em determinada situação, uma situação difícil para gerenciar. Senhor, como que eu posso lidar com
essas pessoas com seus parceiros, com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seus clientes. Quando a gente entende isso, entende que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, inclusive do dinheiro, a gente descansa, porque eu não fico mais ansioso se vai dar certo as contas no final do mês ou não, porque tudo pertence ao Senhor e tudo tem um propósito. Eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, mas a gente começa a ressignificar muito essa forma de pensar. Quando eu entendo que tudo é do Senhor, as portas que se abrem é do Senhor, mas as portas que se fecham também. Eu lembro lá atrás, quando eu fui mandado embora da empresa onde eu trabalhava. Ali era o Senhor fechando uma porta, só que na verdade, por trás disso, estava abrindo inúmeras outras portas. Então a gente descansa, porque eu entendi que de fato o Senhor é o Senhor de todas as coisas, inclusive do dinheiro. Se a gente aplicar esse princípio nas finanças, a gente percebe que a gente, cara, a gente utiliza o dinheiro para glorificar o Senhor. Então essa é a ideia, a gente trazer isso de maneira prática, trazer esses princípios para que a gente possa aprofundar.